Então vamos entender como é que a gente pode fazer a leitura dos depoimentos nos autos, né, usando o logsec. Então eu estou com o logsec aberto aqui nos autos e a gente tem o primeiro depoimento aqui, que é o depoimento do André Silva. Então, uma recomendação, o que a gente faz aqui? A gente primeiro anota quando foi feito esse depoimento. Então, como é que a gente faz isso? Eu sei que esse depoimento aqui, por exemplo, foi feito no dia 1º de fevereiro. A gente vai no calendário, vai no dia 1º de fevereiro e faz a anotação, que é o caso que a gente tem aqui, ó, o André Silva para seu depoimento. A gente faz isso mencionando tanto a página do André, quanto cria também uma nova página para esse depoimento, onde que a gente vai armazenar as nossas anotações sobre esse depoimento. Então, nesse caso aqui, eu quero uma outra página que fica abaixo da página do André. Então, tem aqui, pessoas policiais, André Silva, depoimento. Então, clicando aqui, eu tenho as minhas anotações sobre esse depoimento. Ao fazer isso, o que a gente consegue é ter uma hierarquia. Quando a gente clica em André, por exemplo, a gente tem essa hierarquia de páginas relacionadas ao André, como, por exemplo, o depoimento dele. Então, nessa página aqui de depoimento, o que foi feito basicamente foi fazendo a marcação no depoimento, né? A gente marcou, por exemplo, aqui o dia 1º de fevereiro, criou um título para isso e foi fazendo as outras marcações e anotações. Então, a gente foi marcando, né, frases aqui que são interessantes para nós e colando aqui nas nossas anotações. Então, eu tenho uma forma resumida de todo o nosso depoimento, né, de todo esse depoimento do André Silva. Uma denominação aqui que a gente está usando é que tudo que é vermelho é ruim para o nosso cliente e tudo que é verde é bom para o nosso cliente. Então, a gente está usando essa demarcação para facilitar na hora da visualização aqui dessas nossas anotações. Então, lendo aqui o depoimento do André, eu fiz algumas marcações, já coloquei todas elas aqui, e para alguma dessas marcações eu fiz algumas anotações. Nesse caso, eu coloquei algumas perguntas que eu acho pertinente perguntar para ele em uma eventual audiência ou um júri. Então, tem aqui, por exemplo, essa pergunta aqui, ó, perguntar a André Silva como sabia que os ferimentos eram causados por uma faca. Então, a gente tem isso daqui logo abaixo da minha anotação. Então, na hora da audiência ou na hora de um júri, eu estiver fazendo essa pergunta, qualquer resposta diferente do que eu espero, que eu posso relacionar aqui com o depoimento dele. Então, tem aqui, ó, ferimento causado por uma faca, né? Então, eu consigo clicar aqui e já abrir diretamente a página dos autos, onde ele fez essa menção, né? Onde ele fez essa afirmação. Então, tem tudo aqui muito bem conectado. A outra dica aqui é que a gente tem essas perguntas, né? Como a gente pode notar aqui, todas elas no formato, que é essa hashtag perguntar a e a pessoa. Por que disso? Quando a gente faz isso, coloca uma hashtag perguntar, a gente está basicamente criando uma página aqui para essa hashtag. A gente é como se fosse uma página André, só que é uma página perguntar, né? Todas as anotações aqui da página perguntar, e logo abaixo eu tenho referências vinculadas, que são aquelas referências em que eu mencionei a página perguntar. Então, quando eu vejo aqui, ó, todos esses blocos aqui foram lugares que eu mencionei o perguntar. Então, como é que é interessante, né? O que a gente tem aqui? Deixa eu ver aqui pro lado, mas eu tenho aqui, por exemplo, aqui na minha página de Jéssica Lima/depoimento, uma das anotações que foi logo abaixo do bloco 3 de fevereiro, houve um desentendimento entre eles em relação ao negócio anterior, e aí eu tenho a minha pergunta. Perguntar a Jéssica se esse desentendimento foi resolvido. Como que isso nos ajuda, né? Na hora da pergunta, né? Na hora que a gente estiver lá em audiência, se eu abrir a página de perguntar aqui, eu já tenho toda a relação de perguntas que eu preciso fazer. Mais do que isso, eu tenho um contexto, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Então, olha que interessante, eu tenho aqui a minha pergunta e logo acima dela, onde que eu anotei essa pergunta para fazer, né? Que foi nessa página do depoimento da Jéssica e nesse bloco, né? Então, é um bloco, é o 3 de fevereiro, logo depois um subbloco, que é esse bloco vermelhinho, e logo depois pergunta. Então, se eu vir aqui na página do depoimento da Jéssica, eu tenho aqui, tá vendo? O bloco 3 de fevereiro, esse bloco aqui, que é a marcação lá, referenciando aos autos, e logo abaixo a pergunta, né? E mais interessante ainda, eu consigo filtrar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, perguntar a Pedro Duarte, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, nesse filtrozinho, pesquisar por Pedro Duarte, tem aqui, ó, Pedro Duarte, ele vai filtrar aqui só as perguntas que são para o Pedro Duarte. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas perguntas, tá vendo? E dessas duas perguntas, todas elas estão aqui dentro da página Pedro Duarte Depoimento, porque eu posso fazer essas anotações de perguntas em qualquer lugar das minhas anotações, tá? Nesse caso aqui, eu tenho elas na página de depoimento. E eu tenho essas duas perguntas que foram anotadas, né, abaixo desse bloco, que é esse primeiro aqui e esse segundo. Então, eu tenho um contexto aqui sobre a pergunta, né? E a forma como a gente digita essa pergunta, eu vou voltar aqui no depoimento do Pedro. Então, tem aqui, ó, essa pergunta, tá vendo? A gente coloca esse sinalzinho de maior, menciona a página, menciona a pessoa que eu quero fazer essa pergunta e logo após a pergunta. E esse vermelhinho aqui, ele é um emoji, né? Aquelas carinhas felizes que a gente tem no WhatsApp. Por que eu adotei esse padrão? Primeiro, porque fica mais fácil de visualizar o que é uma pergunta. Dentro de todas as nossas anotações, eu sei evidenciar que isso aqui é uma pergunta. Segundo, por causa que eu preciso mencionar a página perguntar, para que eu consiga filtrar essas perguntas todas dentro da página perguntar. Eu preciso mencionar também a pessoa, né? Que é a página do Pedro, para que eu consiga filtrar tanto o perguntar e selecionar a pessoa que eu quero listar as perguntas, né? Que nesse caso aqui seria o Pedro, por exemplo. E essa interrogação aqui para facilitar a visualização de que isso aqui é uma pergunta a ser feita em audiência ou no júri. E não precisa sempre digitar isso daqui, tá? A gente
pode, o que foi feito nesse caso aqui, é criar uma página templates. Nessa página templates a gente escreve o bloco, né? Então o bloco, o esqueleto do bloco, e a gente coloca isso como template e o nome do template. Então na hora que eu for fazer a pergunta, né? Vamos voltar aqui lá para o depoimento. Se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, relacionada a esse bloco, por exemplo, eu posso simplesmente digitar um barra, escrever template e selecionar o template que é pergunta. Aí ele já coloca aqui para mim o esqueleto desse nosso bloco, né? Então essa pergunta aqui, no caso, é para o Pedro Duarte, né? Então eu escrevo Pedro Duarte e aí eu escrevo a minha pergunta aqui. Quando tiveram essa conversa? Então tá aí. Então aqui eu já escrevi, né? Fiz a anotação sobre a pergunta que eu gostaria de fazer ao Pedro Duarte. E se eu vier em perguntas, o filtro aqui já está aplicado para o Pedro Duarte, né? Então a gente já está listando aqui as perguntas do Pedro Duarte. Então eu tenho ela aqui, ó, que é quando tiveram essa conversa. Então eu já tenho ela listada aqui para mim. Então assim, é só uma forma, né, da gente organizar essas nossas anotações de uma forma que a gente consiga referenciá-las nos autos e buscar as informações de uma forma bem mais facilitada.